Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em Milwaukee em 1960 e morreu em 1994. E ele, nesse período, foi o terror para muitas famílias americanas, principalmente de pessoas negras e homossexuais. Quer saber tudo sobre isso? 3, 2, 1. Olá, cyberviciados, eu sou o Amaury Ramos e hoje nós iremos falar aqui sobre Dahmer, um canibal americano. Dahmer, galera, é um seriado que está fazendo muito sucesso aí na Netflix. Mas por que está fazendo tanto sucesso assim? Vamos falar um pouco sobre as curiosidades e sobre o que eu penso aí sobre essa série e sobre o que aconteceu com Jeffrey Dahmer aí no decorrer da vida dele aí. O Dahmer, galera, ele não se entendia direito aí quando ele era criança. A gravidez da mãe dele foi muito conturbada e cheia de drogas aí para poder acalmar a mãe dele, porque a mãe dele, entre aspas, era muito nervosa. Então ele já nasceu aí com alguns probleminhas e passou também por uns problemas familiares aí quando o pai e a mãe se separou. Na série mostra que o pai dele saiu de casa e a mãe dele ficou com ele e o irmão, mas também logo pegou o irmão dele e saiu também, deixando Dahmer por vários meses sozinho em casa. Foi nesse período aí que ele cometeu o seu primeiro assassinato. Mas na vida real falam que quem saiu com o irmão dele foi o pai, né? Então a mãe dele também posteriormente saiu e largou ele lá, mas o pai dele foi que saiu com o irmão na vida real, diferente do seriado. Outra coisa, galera, ele também tinha afeições aí, ele se descobriu homossexual aí também, né? Ele entrou para tirar uma foto, e isso aí é real, para tirar uma foto de formando, sendo que ele não foi formando nessa época, né? As notas dele eram muito baixas, porque ele foi também começado a achar de esquisito, porque ele bebia demais na própria escola, né? Então começou a dar muito problema aí. Uma curiosidade do Dahmer também, que a série retrata muito bem de quando ele era criança, é que ele e o pai pegavam carcaça de animais ali, ele colecionava isso, ele fazia algumas autópsias, ele gostava desse tipo de coisa aí, então já desde muito novo, né? Outra coisa aqui que é muito interessante, que depois que ele já estava um tempo, já era mais velho, que quando ele saiu de casa, depois que ele saiu da casa da avó dele, ele foi morar em um condomínio, apartamentos onde moravam só pessoas negras. E é aí que se dá o ponto do chave e a moral, entre aspas, um pouco a moral da história, porque as vítimas desse seriado, as vítimas que se retratam nesse seriado, se sentiram incomodadas, porque eles falam que a série deu muito mais visibilidade para o Dahmer do que para as vítimas. Então vamos falar aqui um pouquinho o que eu penso sobre isso aqui. Se você quer, dá para você fazer diferente sim. Se você quer mostrar o lado da vítima, você vai entregar o lado da vítima, você vai mostrar o lado das vítimas e aí tudo bem. Se você quer mostrar o lado do assassino, você vai mostrar o lado do assassino e aí tudo bem. Você tem que saber o que você vai entregar.
o seriado ele entrega a vida de Jeffrey Dahmer, ele não entrega a vida das vítimas, apesar de retratar bem e colocar diversos detalhes, tanto do que o Dahmer fazia, tanto do que as vítimas faziam, que as vítimas passaram, tá? É muito legal ver isso aí, que a série entrega a vida do Dahmer. Eles querem mostrar o que o Dahmer fez e não as vítimas, tá? Então aí você já não vá com esse critério todo de que está mostrando que quer contar a história das vítimas, não, tá bom? Por que as pessoas se ligam tanto? Por que está fazendo tanto sucesso? Por que as pessoas se ligam tanto nesse tipo de história? Pessoal, é do ser humano ser curioso, e principalmente quando se trata de coisas avessas, né? Quando se trata de uma história que não é algo normal, né? E que repercute tanto, e é uma coisa muito grande, né? Porque a grandiosidade, apesar de todo mal causado, apesar da toda hedionda repercussão sobre esse caso, sobre toda a crueldade e maldade desse caso, porque ele foi um dos maiores e mais famosos serial killer dos Estados Unidos. Foi grande o que ele fez, né? Foi grande, foi diferente. Por isso ele é tão questionado assim, é tão curioso. As pessoas querem saber disso. Então, ou para você se aproximar dele, porque tem pessoas que queriam se aproximar desse cara, e ainda hoje eu tenho certeza que tem pessoas assim que vê ele como um cara legal, como um herói, né? Outras pessoas, para poder ver e tentar entender qual eram as motivações de uma pessoa dessa, e outras mais, né, para nunca para terem ideia e nunca passarem por isso, para enxergar os sinais daquilo que estava ali na cara o tempo todo e não deixar a sua família passar por isso. Então tem esses tipos de pessoas que eu acho que assistem a esse seriado. Então, se você é uma desses tipos de pessoas, você assista o seriado e talvez você vai gostar, ou talvez você não vá gostar. Mas se você é de um outro tipo, que não suporta nem ouvir falar, que não suporta barbaridades, que não suporta esse tipo de coisa, é melhor ficar longe desse tipo de seriado, porque não agrega nada na vida de ninguém, tá bom? Outra coisa, vamos falar aqui, galera, de umas curiosidades, umas outras curiosidades bem maneiras aqui do filme. Tem um rapaz que ajuda aí a vizinha do Dahmer a subir com as compras, que ele aparece morto, né? E o seriado dá a entender de que o Dahmer matou esse cara ou alguém, né? Porque a mulher vê ele conversando e logo depois houve uns barulhos e tal. Então, na mesma cena, então dá a entender de que ele matou esse rapaz. Porém, o Dahmer, ele afirma que não matou esse cara, e esse cara apareceu estrangulado, né, no último andar lá do prédio. Porém, eu acho o seguinte: o Dahmer ele não teria por que mentir sobre esse assassinato, já que ele já estava confessando todos os outros, ele confessou todos os outros.
por que esse ele não iria confessar? Então pode ter sido mais um jogado na conta do Dahmer, ou não, eu não sei se eles acusaram ele desse assassinato, eu creio que sim, mas pode ter sido negligenciado também pela polícia, porque como eu disse, antigamente homossexuais e negros eram bastante discriminados e por isso o Dahmer conseguiu matar tantas pessoas, mesmo a vizinha ligando tanto, mesmo os vizinhos reclamando e falando do cheiro. E o Dahmer, ele era um cara branco e estavam desaparecendo negros e ele a desculpa dele sempre era que era namorado dele, que eram namorados dele e tal, e que eles estavam fazendo alguma coisa assim. Aí os policiais deixavam isso pra lá, deixava quieto, porque ele era um branco, né, e homossexual, então passava batido, né. Outra coisa, outra curiosidade no seriado, aquela mulher vizinha dele não existiu, na verdade, na vida real. A vizinha, na verdade, ela morava do outro lado da rua e ela ficou ligando para a polícia para saber realmente se era uma criança ou não de 14 anos. No final do episódio você pode escutar a ligação e você vê a negligência dos policiais quanto a esse caso. E foi realmente e é uma ligação real ali, né? Então você passa aquilo ali meio que nervoso, né? Porque você vê o descaso realmente. Inclusive os dois policiais que entregaram o menino de novo pro Dahmer e depois ele matou os dois policiais, eles eram brancos, claro, e foram afastados, mas depois logo voltaram, tá? Então tem essas curiosidades aí. Mas uma curiosidade que é legal aqui é que na série, na hora do julgamento, o Dahmer ele está com o óculos, tá? E na vida real, no julgamento, ele está sem o óculos. Por que ele está sem o óculos no julgamento real? Porque o Dahmer, ele segundo os relatos dele mesmo e segundo relatos de outras pessoas que conversaram com ele lá, porque ele conseguiu se abrir com um policial que era um policial grande, turrão, forte, né, e que metia medo nos meliantes, né, da época, e o Dahmer conseguiu se abrir para esse cara e foi o único cara que ele conseguiu contar e falar as coisas, né. Então ele também teve relatos dele. E o que acontece? Quando o Dahmer foi para o julgamento, ele tirou o óculos porque realmente ele não enxergava muita coisa, então ele não iria precisar, ou mesmo se ele olhasse, ele não ia conseguir encarar as vítimas, a família das vítimas, olho no olho. Então ele preferiu não ir de óculos, para não ter que ver a cara, olhar nos olhos das famílias das vítimas dele. Ele acreditava que ele realmente era um mal que não devia existir, tanto que ele queria a pena de morte, mas ele pegou 15 prisões perpétuas, né? E uma outra curiosidade, quando Jeffrey Dahmer estava na cadeia e prenderam John N. Gacy, que é o palhaço assassino aí, também serviu de inspiração para It, a Coisa, porque John N. Gacy ele matou 37 rapazes, enterrando todos no fundo da sua casa, né, no porão da sua casa. E pessoal, a magnitude do que o Dahmer fez
foi tão maior, porque era tão mais cruel, era tão mais nojento o que ele fez, que nem o John Wayne Gacy, que matou 37, ficou mais famoso do que o Dahmer, teve mais repercussão do que o Dahmer, porque o Dahmer realmente era um cara muito cruel, o cara, ele era o absurdo do absurdo das maldades que podiam ser feitas com outras pessoas. Ele, só de pensar no fato de dominar alguém, ele já se excitava. Ele drogava as pessoas para matar e as pessoas, e isso era que dava prazer pro Jeffrey Dahmer. John Wayne Gacy e Jeffrey Dahmer estavam ligados de alguma forma aí pela natureza, uma forma mística aí. Isso aí que, galera, o que eu tô falando não é uma mentira, mas também não é uma verdade. Eu não acredito que eles estejam ligados por nada, mas é bem curioso o que eu vou contar aqui para vocês agora. No dia da morte do John Wayne Gacy, que foi condenado a morte com a injeção letal, o Jeff Dahmer foi batizado. Na mesma hora que o Jeff Dahmer estava sendo batizado, John Wayne Gacy estava morrendo e teve um eclipse total do Sol, né? Ou seja, é uma coisa muito, no mínimo, estranha isso aí. Fora o fato de que o Dahmer, ele não achava que o John Wayne Gacy estava falando verdade quando ele dizia que estava em paz com Deus, que Deus perdoou ele. O Jeffrey Dahmer não achava isso, achava que ele estava mentindo ou algo assim, né? Outra curiosidade também, que na série não conta, é de que quando o Jeffrey foi morto pelo Chris lá dentro da cadeia, o Chris conta num julgamento depois, porque ele é julgado porque matou ele, e matou ele espancado. Ele conta que o Jeffrey Dahmer não tentou revidar, que ele não tentou se defender, que ele não tentou nada, é como se ele já tivesse aceitado a morte aí. E como eu já disse anteriormente, ele achava que ele tinha que ter recebido pena de morte. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, para vocês que querem que eu traga mais vídeos como esse aqui, curte, comenta, compartilha. Para você que já é um cyber viciado, curte aí, manda para algum amigo. Para você que não é um cyber viciado, que não é uma cyber viciada, curta aí, se inscreva no canal para se tornar uma cyber viciada, um cyber viciado, para a gente poder estar trocando mais esse tipo de ideia. Se quiser mais vídeo como esse de outros serial killer ou de assassinos aí que não são em séries, coloquem aí que eu posso estar trazendo depois mais uma vez por semana no canal, tá? E pra gente tá podendo conversar sobre esse assunto aí. Eu acho muito válido, o assunto é bem interessante. Não se esqueçam aí de ver, eu vou deixar aqui no card, tá? Tem a menina que matou os pais, tá bom? Já aqui no canal. E fiquem bem. Valeu, assistam se acham que tem que assistir, não assistam se acham que não tem que assistir, não vão perder nada, tá bom? Valeu.